Olá, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Sempre às quintas-feiras, às 19 horas, um encontro marcado aqui com você. Você que está nos seguindo nas redes sociais e também enviando o seu e-mail, sugerindo a pauta, o assunto a ser tratado aqui nos próximos programas. Hoje o assunto foi sugerido pela nossa seguidora de São Paulo, Marli Mendes, a quem eu agradeço muito pelo tema e também pela indicação do entrevistado. O tema a ser abordado no nosso programa hoje vai ser gestão de faturas e monitoramento de energia. Bate-papo bem bacana com o nosso entrevistado, que já eu falo para vocês quem é. Aproveitando que você está aí, inscreva-se no canal se ainda não está inscrito, ative o sininho para receber as nossas notificações e, é claro, dá aquele like e divulgue as nossas entrevistas. É sempre bom para a saúde do nosso canal. Então, daqui a pouquinho, gestão de faturas e monitoramento de energia. Solta a vinheta! Ele é engenheiro ambiental formado pela Unesp e Universidade Miguel Hernández ETH da Espanha, mestre em sistemas sustentáveis pela Hofstetter's Institute Technology e sócio da startup Cubi Energia. Obrigado por aceitar nosso convite, Rafael Turella, e seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Fala, Nelsinho, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui no seu programa, eu agradeço o convite. E eu espero que eu possa contribuir aí com a pauta dessa noite. Rafael, é inevitável a gente começar o nosso bate-papo aqui sem que nós possamos conhecer um pouco da sua trajetória, não é verdade? Então, por favor, gostaria que você falasse um pouco sobre ela e também sobre a sua experiência com a startup Cubi Energia. Claro. Vamos lá, então. Eu sou engenheiro ambiental, sou formado aqui no Brasil pela Unesp e eu tive uma oportunidade muito legal de ser bolsista e de fazer um mestrado nos Estados Unidos, na área de sustentabilidade. Enquanto eu estava por lá, estudando vários temas diferentes, eu tive uma oportunidade bem específica de trabalhar na gestão energética de uma edificação, de um dos prédios da universidade, que era um prédio bem específico, bem avançado para os tempos atuais, tinha muita tecnologia envolvida e gerava muita informação. E o meu trabalho, durante mais ou menos uns 8 ou 9 meses, foi literalmente ver um grande volume de dados, aí a gente está falando de quase 1 bilhão de pontos de dados registrados, e tentar, através das informações, encontrar oportunidades de melhoria, que no final a gente encontrou. E eu digo a gente porque não fui só eu, eu tinha uma equipe trabalhando comigo, e algumas dessas pessoas eram brasileiras. Então eu acabei, junto dessas pessoas, que acabaram se tornando meus amigos, encontrando oportunidades muito legais de retorno para a faculdade. Na época, isso foi em 2014, a gente teve um retorno ali de quase $1 milhão por ano, sem fazer nenhum investimento de capital no ativo. E foi isso que colocou essa pulga atrás da orelha, não só minha, mas também nesses colegas, quando a gente estava voltando para o Brasil, de que era muito possível conseguir ser eficiente com energia elétrica dentro das empresas, desde que se tivesse informação, se tivesse dados para serem trabalhados. E foi isso que motivou basicamente a criação da Cubi. A gente voltou para o Brasil, começou a bater na porta das empresas e conversar com muito empresário, muito gestor de indústria, para saber quais eram as reais dificuldades e como que a gente poderia ajudar. Desde então, desde 2017, a gente tem trilhado essa jornada, a Cubi já cresceu muito, já mudou várias vezes, mas sempre em frente tem funcionado bem legal. Bacana, Rafael. Bela trajetória esta sua. Eu acho que seria legal agora se nós pudéssemos colocar um vídeo da empresa para ilustrar tudo isso que você falou. Pode ser? Claro, Nelson, fica à vontade. Tem vários vídeos aí, muita coisa que dá para ver o que a gente faz na prática também, dentro dos clientes. A tela é sua. Você sabe o quanto essa lâmpada representa na conta de energia elétrica de uma empresa? Uma só pode parecer pouco, mas imagine em uma indústria. Agora imagine isso em 75 mil indústrias. Estamos falando num consumo de 47 bilhões de reais em energia elétrica por ano, com uma oportunidade de economia de cerca de 4 bilhões. A Cubi desenvolveu uma solução para que essa economia seja possível. Com simples conexões, ajudamos empresas a terem um controle exato do gasto de energia, desde uma tomada até um pavimento inteiro de produção,
A CUB já relatou cerca de 26% de economia no consumo de energia em mais de 20 indústrias nos quais já trabalhou. E agora é o momento de expandir. Queremos levar essa solução para outras 800 indústrias já mapeadas. Meu nome é Ricardo Dias, sou da CUB Energia. Nós somos uma startup e fazemos gestão inteligente de energia elétrica focado no mercado industrial no Brasil. Essa é a equipe da CUB, eu faço parte do time administrativo e comercial. Eu sou Rafael Turella, hoje sou responsável pelas operações comercial e de análise de dados aqui na empresa. Sou Bruno Scarpim, sou responsável por operações e tecnologia na CUB Energia. E eu sou o Thiago Justino, sou responsável por toda a área de software da empresa. Numa indústria como essa, é muito comum que os gestores não saibam onde a energia elétrica é consumida. Com o sistema da CUB, a gente monitora em tempo real exatamente onde, como e quando essa energia está sendo consumida. A CUB começou nos Estados Unidos, quando nós ainda estávamos nos nossos cursos de mestrado, então somos todos mestres aqui, em cada um na sua respectiva função. E lá naquele momento a gente teve uma oportunidade muito legal de trabalhar com uma edificação super eficiente em energia e mesmo assim encontramos oportunidades bem legais de eficiência energética baseados simplesmente em processamento de dados. Bom dia! We are at the Rochester Institute of Technology in Rochester, New York. I'm Dana Wolcott. I am the lead innovation coach here at the Sloan Center. We have over 18,000 students every year that come to us from around the globe. And a few years ago, we had the good fortune to have several of those students come to us from Brazil. They participated and excelled in many of our programs, classes, and competitions. The team worked on a variety of amazing projects while they were here, including Una, that Bruno worked on, which was a portable coffee maker. Shared Energy, Ricardo's project for helping homeowners in Western New York get solar panel installations by using money from investors. And then Rafael, who gave us the Uber for snow plowing, something we're going to need very soon here. Ao chegar no Brasil, a primeira coisa que a gente fez foi visitar algumas empresas para ver se existia realmente um problema e qual que era esse problema. Uma coisa que a gente percebeu é que os gestores industriais, primeiro, eles são muito ocupados, eles têm N coisas para fazer e N contas para pagar. E uma delas é a conta de energia elétrica, que é usada basicamente como um boleto financeiro. Imagine no lugar de vocês receberem hoje um boletinho de 50 mil, 100 mil, 200, 300, 500 mil reais até por mês e não fazer ideia o que está por trás daquilo, o que ocasionou aquele gasto tão grande. Essa é a realidade, basicamente, hoje de um gestor industrial no Brasil. Ele ter esse volume de produção e não saber exatamente quanto cada unidade de produto está consumindo de energia elétrica. Essa era a situação do gestor industrial brasileiro quando a gente chegou aqui. A nossa ideia era, pelo menos, ter um pouco mais de visibilidade sobre o processo produtivo dessa empresa. Porque depois que essa energia passa pelo medidor de entrada, ninguém faz ideia se ela vai parar na máquina A, na máquina B, na linha C, se vai para a iluminação, para os escritórios, ou o que seja. Então é muito difícil saber o que fazer com aquele setor produtivo se a gente não tem informação real na ponta do lápis. Enquanto a gente está olhando para tudo isso daqui de matéria-prima e a gente consegue quantificar facilmente, energia elétrica não é tão simples assim. É exatamente para isso que existe a solução da CUB, para tornar visível a energia elétrica num processo produtivo. Eles conseguiram identificar um nicho, uma necessidade de mercado muito grande e eles com certeza, com esse trabalho, vão suprir uma carência de informação que o mercado possui. E não só informação, mas informação de qualidade para ser utilizado realmente em planos estratégicos. Foi um trabalho muito bacana de verdade. Junto com esses gestores, nós desenvolvemos uma plataforma que ele consegue enxergar aonde e como é gasta essa energia dentro da indústria. E assim ele consegue identificar todas as oportunidades de eficiência energética que tem disponíveis para ele. A partir da instalação dos nossos medidores, cada uma dessas máquinas pode ser monitorada individualmente. Depois de instalados, os medidores enviam dados via Wi-Fi para os nossos servidores e a partir daí os gestores já têm acesso online em tempo real aos dados de consumo das máquinas. Não só de consumo, mas também da demanda ativa, por exemplo, da demanda reativa, o rateio de custos e de consumo, o rateio de horário produtivo e não produtivo e também do horário de ponta. Além disso, os algoritmos da CUB percorrem a base de dados diariamente procurando por oportunidades concretas de eficiência energética. E essa é a grande diferenciação da CUB. Enquanto outras empresas só focam em medição de energia elétrica, a CUB foca em gerar informação através dos dados coletados e oferecer oportunidades de eficiência energética para os nossos clientes. Na prática, então, com a CUB, o que o gestor consegue no final do dia? Ele tem uma ferramenta à disposição
que indica exatamente quem consome, quando consome e onde consome dentro do processo produtivo, para ele poder identificar então quem são os reais vilões, para saber no final do mês onde ele deve olhar com mais carinho para fazer uma troca de equipamento, uma mudança no esquema tarifário, em quais momentos ele está tomando multa, qual máquina exatamente está fazendo ele tomar aquela multa e por aí vai. Nós somos os pioneiros no Brasil em focar em soluções para o cliente e não só em dados brutos de telemetria. Para nós foi bem importante atuar com a CUB para que a gente aprendesse que havia outras maneiras de fazer eficiência energética. E foi a CUB que nos trouxe um pouco da medição de energia como um serviço, né? Então, realmente, essa mudança de paradigma que faz com que os preços sejam muito mais acessíveis, que a gente pague isso como uma despesa recorrente, uma coisa que pode ser muito mais viável para plantas industriais do que fazer a aquisição de um hardware. E a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa história aí dos primeiros passos da CUB, de deixar o hardware mais robusto como um dos primeiros clientes, e também da CUB fazer parte aí da nossa história de eficiência energética, que hoje já está bem encaminhada na direção da indústria 4.0, com transparência, com alta eficiência e também garantindo que os próprios usuários tenham conhecimento de quanto que as suas áreas consomem e o que eles podem fazer para melhorar. Durante o desenvolvimento, já trabalhamos com mais de 20 indústrias no Brasil, dentre elas 4 multinacionais. Nós queremos atacar o mercado de mais de 56 mil indústrias no Brasil, e o investimento que estamos buscando hoje via Organismo Brasil é para atingir 800 clientes nos próximos anos. E se você quiser saber um pouquinho mais da nossa história, dos nossos objetivos e do nosso futuro, fique à vontade para entrar em contato aqui na plataforma ou acessar qualquer documento de interesse. A CUB nasceu nos Estados Unidos e está fazendo impacto no Brasil. Eu convido você para fazer parte da nossa história investindo na CUB Energia. Ô Rafa, o que é e como funciona uma startup? Vamos lá. Definir uma startup é uma coisa bem difícil. Assim, tem muitas e muitas definições que aparecem por aí no mercado, que as pessoas usam no dia a dia. Muitos nem sabem essas definições mais básicas. Mas, para mim, né, pessoalmente, o que eu considero uma startup? Hoje é uma empresa que normalmente tem tecnologia envolvida, mas é uma empresa que não tem um modelo de negócios tão provado. Ou seja, né, se a gente pensa assim, eu vou abrir uma padaria, ou eu vou abrir uma loja de sapatos, você consegue encontrar literatura, se for no Sebrae, eles vão te ajudar com isso, tem histórico, tem informações de como aquilo vai ser feito, como você vai ganhar dinheiro, etc. e tal. Quando a gente fala do mundo das startups, normalmente são ideias e projetos que ainda não existe um histórico por trás dos panos ou não é uma coisa tão consolidada. Então tem uma certa, vamos dizer, incerteza no jogo. Né? Ainda não se sabe perfeitamente qual vai ser o produto, como ele vai ser entregue, quem são os clientes e tudo mais. Então é um jogo muito mais de usar tecnologia para atender problemas. Né? Nem sempre a inovação em si de uma startup está no produto, às vezes pode ser na maneira de entregar, nos custos que são utilizados e por aí vai. Então tem várias maneiras de inovar dentro do processo. Mas no final do dia é uma empresa tentando rapidamente testar modelos de negócio, testar produtos para chegar ali num momento em que ela realmente possa se provar escalável e replicável, que acho que são dois termos que aparecem muito quando a gente fala de startups. Escalável no sentido de que eu quero, né, ter um crescimento de custos menor do que eu tenho um crescimento de receita, né, e não é proporcional essas duas coisas. Então é isso que a gente costuma ver no mundo das startups. Depois que o produto está certo e redondo, ele escala muito rapidamente, né? Tem uma dispersão, às vezes, geográfica muito grande e não precisa que a equipe cresça tão rapidamente quanto o produto, porque a tecnologia está ali para embasar essa diferença. E a parte replicável também é uma coisa interessante, né? Eu dei o exemplo da padaria, por exemplo. O pãozinho que o padeiro ou a padaria vende para uma pessoa, ela não consegue vender para outra, porque é um produto físico e já foi entregue. Já produtos de startups, né, em sua grande maioria, são produtos digitais. Então, o mesmo produto que eu vendo para você, eu vou vender para outra pessoa e depois para outra pessoa. Então, é um jogo muito de escala e de replicabilidade. Exatamente por isso que quando as empresas acertam a mão, elas têm ali um retorno muito grande do investimento e um crescimento muito acelerado, por várias dessas características. Legal, Rafa. E o que é preciso para constituir essa startup? É simplesmente abrir uma empresa ou tem algo mais aí para que se dê este nome de startup? Acho que nada muito diferente do que para constituir uma empresa. Uma startup nada mais é do que uma empresa, né, formada por pessoas ali com um objetivo comum, normalmente de trazer um impacto ou de ganhar dinheiro, né, e ela é estruturada da mesma forma que uma empresa tradicional. Né, você tem que abrir a empresa da mesma forma e tudo mais.
O que muda muito é a mentalidade e as metodologias que são implementadas no dia a dia, que não necessariamente são exclusivas para startups, tá? É muito comum que se use as metodologias que o mundo das startups popularizaram dentro de empresas tradicionais. Inclusive, muitas áreas de inovação hoje de grandes empresas são criadas para isso, né? Para internalizar esse tipo de ferramentas. Então, qualquer um pode ir por esse mundo. Acho que o importante é levantar um pouco de conhecimento antes, fazer um estudo bem abrangente, assim, prévio do que tem envolvido quando a gente fala do termo startup, ou de abrir uma empresa em geral, né? São duas coisas difíceis. Então, acho que buscar o conhecimento aí, com certeza, é o primeiro passo, seja formalmente ou informalmente por aí. Tem bastante coisa na internet. Rafael, sei que você também dá consultoria, não sei se o termo correto é esse, para os iniciantes das startups. Como isso é feito? Legal. Eu acho que consultoria não é a palavra certa, né, para essa pergunta. Tem gente que presta um serviço, vamos dizer assim, focado em ajudar startups a se estruturar e a crescer e tudo mais, tem vários, na verdade. Eu acho que o termo mais conhecido nesse segmento é de aceleração. Então, é muito fácil encontrar várias aceleradoras e pré-aceleradoras de negócios por aí no mercado. Algumas cobram por isso, outras não cobram, outras viram sócias das empresas que vão acelerar. E aí essas pessoas, sim, né, que trabalham nessas empresas, têm ali o ferramental e a metodologia para treinar, ensinar e ajudar as empresas a se estruturarem, a ter algumas ferramentas tradicionais de startups rodando para fazer a coisa escalar. No nosso caso, a palavra que eu não usaria não é consultoria, porque é algo muito mais voltado ao ecossistema. Então, o mundo das startups, ele é bem, vamos dizer assim, ele é grande, né? Ainda mais aqui que eu estou em São Paulo, né? Então é uma cidade muito grande, mas ao mesmo tempo ele tem seus núcleos onde as empresas se reúnem, ou onde os empreendedores e as pessoas que estão no entorno se reúnem. E esse ecossistema é muito forte e ele partilha muito. Então, da mesma forma, quando eu comecei a empreender, há uns 3, 4 anos atrás, eu fui ajudado por muitos empreendedores que já estavam lá na frente, ou pessoas que estavam ali no entorno do ecossistema. Hoje, eu ainda sou ajudado por pessoas mais avançadas, troco muitas figurinhas com pessoas que estão no mesmo nível que a Cube, e também ajudo muita gente iniciante. Então tem uma troca aí, que não é um serviço, não é nada cobrado, é muito uma coisa de se ajudar, né? Ajude primeiro, depois seja ajudado e tudo mais. Uma coisa muito forte dos ecossistemas de inovação, não só na cidade de São Paulo, mas no estado, nos outros estados e outras maiores cidades, como no mundo. É uma coisa muito comum nesse mundo que a gente vive hoje de startups. Rafael, voltando a falar da sua empresa, a Cube Energia, e após termos assistido ao vídeo, entendemos que a empresa oferece uma solução completa de gestão de energia baseada em dados, desde a coleta dos dados em campo até um software de gestão de energia, tá certo? Qual é o verdadeiro objetivo de todo esse processo? Vamos lá então, Nelson, deixa eu falar um pouquinho da Cube, né? O que é o meu papel hoje e o que a gente efetivamente faz no mercado. A Cube ajuda empresas dos diversos portes e diversos segmentos. Hoje a gente atende mercado industrial de grande porte, mercado comercial, varejista, serviços, escritórios e por aí vai. A gente atende desde grandes contas como Camargo Correia, Sodexo, M. Dias Branco, Malve, até empresas muito pequenas que ninguém nunca ouviu falar, né, que são pequenos empreendedores. E o meu trabalho na prática, ele está estruturado em 2 pontos, basicamente, né, alguns aí que você já citou. Eu ajudo essas empresas a gerarem informação do processo produtivo delas. Normalmente isso é feito utilizando tecnologia, medidores inteligentes em tempo real. Então são equipamentos que a gente coloca nas empresas que transmitem dados de energia em tempo real para a Cube. E aí, do outro lado, a gente também ajuda elas a, depois de receber esse monte de dados, um monte de informação, a gente ajuda essas empresas a transformar esses dados em algo útil para uma tomada de decisão. E para isso a gente usa muita tecnologia. Então a gente tem vários algoritmos, a gente chama de inteligência, tem vários nomes aí que pode ser usado, mas são algoritmos matemáticos que ficam ali olhando os dados automaticamente 24 horas por dia. É como se fosse uma sentinela, um robozinho que não dorme, e ele está sempre procurando oportunidades, né, para trazer isso para a mesa do cliente. Então o cliente não só tem aquela visibilidade em tempo real de tudo que está acontecendo no termo de energia dentro da empresa dele ou do processo produtivo dele, como ele tem ali listado pelo sistema algumas opções de melhorias que ele poderia perseguir. Então esse é o meu trabalho hoje, seja nos pequenos, seja nos grandes. A energia elétrica é uma coisa complexa, é uma coisa difícil das pessoas entenderem, né? Tem uma parte muito técnica envolvida, então o meu papel hoje é muito de traduzir. Um dos meus sócios gosta muito de falar isso para explicar para quem não é do mercado.
que a gente funciona muito como um Google Tradutor da energia elétrica. Então, de um lado, as pessoas jogam aquele texto ou aquelas informações que elas não fazem ideia do que é, e do outro lado, a gente tem ali, né, a tradução daquilo tudo para a eficiência energética, para a oportunidade de melhoria dentro das empresas. Então, é esse o papel que a CUB tem hoje no mercado, né, nacionalmente. A gente já está em 18 estados e atende 2 países, né, um além do Brasil, na América Latina, e tem sido muito legal, né, tem sido muito gratificante. Temos obtido muitos resultados legais com muitas empresas de diversos portes, tudo baseado em tecnologia e muito suor. Rafael, quais são as soluções que a CUB oferece aos seus clientes? Boa, eu não tinha falado dos serviços, né? Então eu falei de maneira bem macro do porquê que a CUB faz o que faz, né? Qual que é a dificuldade dos clientes. Então qual que é o serviço efetivo que eu presto hoje? A gente tem alguns, mas os 2 principais eles são baseados ou em faturas de energia. Então, assim como, né, qualquer um de vocês que está vendo, né, o som de você em casa, né, imagina, no estúdio, recebe lá a fatura de energia no final do mês, né, que ela tem ali alguns termos complicados. As empresas têm o mesmo problema. Elas recebem a fatura e tem um monte de termo técnico lá dentro, né, e quanto maior a empresa, maior a complexidade, né, dessas contas. E elas têm essa dificuldade de entender o que está lá e o que elas podem fazer para melhorar naquela fatura de energia. Então, isso é verdade tanto para uma empresa que tem uma única unidade, né, que tem que olhar um único documento, como é verdade hoje para empresas que têm dezenas, centenas ou milhares de ativos e empreendimentos espalhados por aí. Então, a CUB tem um produto hoje de gestão de faturas, que nada mais é que ajudar os clientes a traduzir esse monte de papel, esse monte de documento, em algo útil, primeiro digitalizar tudo isso e depois buscar as oportunidades, igual que eu estava citando. E do outro lado, a gente também tem a outra parte, que é o carro forte hoje da CUB, que é o de obter dados de energia em tempo real. E aí sim a gente usa equipamentos e medidores em campo. E a gente vende tudo isso como um serviço hoje para os clientes, e eles compõem da melhor maneira que eles acharem necessário. Tem alguns clientes, por exemplo, que contratam 10 faturas de energia por mês para serem processadas com a CUB, e desses 10 locais que estão, né, sendo avaliados, 3 deles têm monitoramento. Outros não, só tem uma única fábrica, por exemplo, e a gente tem vários pontos de medição e monitoramento lá dentro. Então tudo isso é composto hoje como serviço e a gente cobra dos nossos clientes mensalmente pelo volume de serviço consumido e aí em contratos anuais. Então é uma coisa bem transparente e não é muito oneroso. O cliente meio que paga só pelo que ele vai usar. Então é bem mais justo e muito mais fácil também de negociar, né? Já que está todo mundo de uma forma bem organizada ali, quase que do mesmo lado da mesa. Então funciona muito bem. Entendi. Rafael, e quais são as funcionalidades que são oferecidas pela CUB quando ela é contratada para diagnosticar possíveis problemas de gastos excessivos com a energia elétrica? Boa. Essa é uma pergunta bem difícil de responder para pessoas que estão assistindo que não são do mercado de energia. Mas tem 3 segmentos, ou 3 áreas, ou 3 setores que a gente gosta de dividir as oportunidades de eficiência que a gente encontra na prática com os nossos clientes. Uma delas é de contratação de energia. Então, isso vale também para pessoa física, tá? A gente não atende pessoa física, mas da mesma forma, vocês que recebem aí a conta em casa como pessoa física, tem algumas opções ali de contratação de energia na sua conta que você nem sabe que existe, provavelmente. É uma coisa bem obscura, assim. Poucas pessoas sabem e se aproveitam de benefícios. E para as empresas é igual. Então, a gente tem ali uma boa parte de algoritmos que só focam na contratação de energia por parte das empresas. E tem várias coisas que podem ser alteradas do dia para a noite, né, junto da concessionária de energia, e que podem trazer resultados enormes, assim, muito, muito grandes. Principalmente no que tange multas. Tem muita empresa que toma multa durante anos e nem sabe que está tomando multa. Então, esse é uma das oportunidades mais legais que a gente pega, assim, mais fáceis. A gente tem muita oportunidade com viés técnico, então, de estar monitorando máquinas e equipamentos dentro dos clientes e saber que aquele equipamento está performando de uma maneira ruim, ou ele está fora de especificação, ou tem algum problema técnico com ele. Então os algoritmos pegam esse tipo de coisa também e acaba resultando em troca de maquinário, ou até uma coisa mais comum, né, que as pessoas ouvem falar, até troca de iluminação por LED. Né? O sistema consegue avaliar ali se a iluminação ela é eficiente ou não, no quesito energia, e qual que seria o ganho caso o cliente trocasse por LED ou por outra tecnologia. E o terceiro ponto, que é o que a gente mais gosta, mais utiliza e o que mais dá o que falar, é um ponto voltado a processo. Então a gente ajuda hoje muitos clientes a melhorar seus processos, porque a melhor maneira de reduzir as contas de energia é deixando de gastar energia, né? Não precisando investir em novas tecnologias, em coisas que envolvem capital ou investimento da empresa, mas tem muita coisa que dá para ser feito só com reeducação do colaborador,
ou com uma reorganização do processo interno da empresa. E é nesse segmento de processos, de realmente como a empresa funciona e como ela pode ser melhor, que a gente se apoia muito hoje, onde a gente tem resultados excelentes. A gente teve recentemente a notícia de um cliente em Jacareí, que a gente atendeu ano passado, né, que ele fez todo o trabalho conosco, e depois a gente, né, parou de se falar e tudo mais, ele continua a jornada dele, e esse ano a gente foi descobrir que ele conseguiu uma marca assim, histórica, a gente nunca tinha ouvido falar de nenhum cliente. Só mudando os processos dele, né, internos, o horário que ele consome energia e como a energia é consumida, ele conseguiu economizar quase 50% da conta, o que a gente achou até alto demais, assim, quase absurdo, né, você pensar. Então, só dele ser mais organizado dentro da casa, né, dentro do empreendimento dele, ele conseguiu economizar quase metade da conta de energia dele, que está em torno ali de 60 mil reais e hoje caiu para uns 25, 30 mil reais. Então, extremamente interessante, assim, um caso bem direto. E então tem várias oportunidades aí que a gente explora hoje junto dos clientes e é a tecnologia que está por trás dos panos que possibilita tudo isso. Ô Rafa, cá entre nós, podemos dizer que somos todos movidos por dados? Olha, Nelsinho, essa é uma outra boa pergunta. Eu não sei se todo mundo é movido por dado, mas com certeza quem tem a visão de que dados são importantes e sabe trabalhar com aqueles dados para transformar uma informação, com certeza está na frente de quem ainda não utiliza. A grande oportunidade assim, que eu vejo de cada vez mais a gente ter dados das coisas ao nosso redor, né, dentro das empresas principalmente, é que a gente pode ter uma abordagem muito mais pragmática na hora de tomar decisão e de avaliar qual que é a realidade da empresa. Né? Isso é a realidade na Cube e também a realidade em muitas outras. Assim. Faz com que a gente consiga ter uma abordagem bem matemática das coisas. Hoje na Cube a gente consegue medir praticamente tudo, né? Não só a energia, mas a gente consegue medir internamente todos os processos que a empresa faz. Eu sei quantas ligações toda a equipe faz por dia, quantos e-mails são mandados, quantas respostas são recebidas, quantos contatos comerciais por semana a gente tem que fazer para poder gerar um volume de negócio suficiente para dali a 2 meses e tudo mais. Então, o fato dos dados estarem disponíveis e as pessoas estarem atentas a eles e souberem trabalhar com efetividade, traz muita opção para a mesa, para o jogo. Então, não sei se todo mundo é movido por dado, a Cube com certeza é, e quem ainda não é, talvez devesse olhar com mais carinho, porque tem um valor enorme aí para ganhos dentro das empresas. Rafa, muito obrigado pela sua entrevista e agora eu gostaria que você deixasse aí os seus contatos para os nossos seguidores. Claro, Nelson, o prazer foi todo meu. Muito obrigado aí pelo convite aqui no Cá Entre Nós. Foi um prazer. Eu espero que eu tenha agregado em alguma coisa aí nos assuntos que a gente tocou, de empreendedorismo, de startups e também do mundo da Cube. Se alguém quiser saber um pouquinho mais da empresa, só nos procurar no Google, Cube Energia. Vocês vão encontrar facilmente. Também tem muito conteúdo que nós escrevemos sobre energia elétrica dentro das empresas. Então, muito provavelmente, se pesquisarem qualquer tema semelhante a isso no Google, vão nos encontrar. Vocês podem nos encontrar também no LinkedIn, ou me encontrar no LinkedIn. Meu nome é Rafael Turella. Não sei se o Nelsinho pode colocar aí o link para vocês. Fiquem à vontade para me adicionar. Se alguém quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho, dos resultados e dos casos que a gente já teve aí no meio do caminho, estou totalmente aberto. Obrigadão, Nelsinho, mais uma vez pelo convite. Foi um prazer e um abraço. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Conversei com meu amigo Rafael Turella. A semana que vem estaremos de volta com outra entrevista inédita aqui no Cá Entre Nós e, é claro, sempre escolhida por você. A de hoje foi sugerida pela Marli Mendes, como eu já falei no início da nossa entrevista. Ela é nossa seguidora de São Paulo. Marli, muito obrigado, foi muito bacana, o tema excelente e o Rafael nem se fala, né? Todos nós pudemos ver aí a simpatia e a competência dele. Você que está por aí e ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, acione o sininho para receber as nossas notificações, aproveita, dá aquele like, né? Aquele gostei, vamos falar em português. E também divulgue os nossos vídeos, que é muito importante aí para a saúde do nosso canal. Muito obrigado a todos que ficaram conosco até agora e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta!